Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no nosso canal do YouTube, em que a gente busca aprofundar um pouquinho essas coisas que envolvem o planejamento patrimonial da família. Nós fazemos esse planejamento patrimonial da família através da constituição de uma holding familiar. O que é uma holding familiar? É uma empresa que não faz nada. E para que serve? Serve para o seguinte: sabe todos esses seus bens que estão no seu CPF, no CPF da sua esposa ou do seu marido? Esses bens todos, se não, né? Quando você falecer, sua família vai precisar fazer um processo de inventário para ficar com eles. Como assim fazer um processo de inventário? É muito simples. Aquele nome que está lá no registro, na matrícula do imóvel, que hoje é o seu, para colocar ali o nome dos seus herdeiros, vai ter que passar por um inventário judicial. E como se faz para evitar que esse inventário judicial? É muito simples. A gente coloca esses bens não no nome de uma pessoa, não em um CPF, que fatalmente, né, todos nós um dia vamos morrer. A gente coloca esses bens em nome de uma pessoa jurídica. E qual é a grande diferença disso? É que quando a gente coloca em nome de uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica nunca vai morrer. Ou seja, nunca vai precisar ser alterado o nome lá no registro desses imóveis. Porque a pessoa jurídica nunca morre. Tudo bem, mas então por que eu tenho que evitar o inventário? Bom, o inventário, ele tem 3 problemas principais, vamos dizer assim. Primeiro, o inventário ele custa muito dinheiro. A sua família vai gastar ali entre 13% e 15% só para isso. Só para pegar do seu nome, ou do nome da sua esposa, ou do seu marido, enfim. Só para tirar do nome dessa pessoa que atualmente é a proprietária lá no registro, na matrícula do imóvel, e passar para o nome dos herdeiros. Só para fazer isso, você vai gastar em torno de 13% dos seus bens, do valor deles, na verdade. E caso os seus herdeiros não tenham, aí acontece muito das pessoas terem que vender um desses bens. E no momento que a pessoa precisa vender um desses bens, acaba sofrendo com deságio, que é aquele valor a menos que quem compra um imóvel que está em inventário paga um pouco a menos, porque sabe que pode demorar, porque depois vai querer fazer algum dinheiro com isso. Então, se a família tiver que vender um bem com esse deságio, essa perda pode chegar até 40%. Por isso que a gente tem que evitar o inventário. Ou seja, a gente consegue evitar estes custos altos de 15% ou até 40%, a gente consegue fazer também com que seja muito mais rápido. O processo de inventário, não é raro nós vermos processos de inventário com mais de 15 anos de duração. Infelizmente, o que era para ser algo rápido, muitas vezes por questões de disputas entre os herdeiros, falta de dinheiro para pagar impostos, às vezes até mesmo falecimento de um dos herdeiros durante o processo de inventário, são tudo questões que atrasam esse andamento. Você talvez já tenha passado por um processo de inventário, ou alguém da sua família, ou alguém que você conheça. E os relatos são sempre muito tristes, porque essas pessoas, no momento que perderam um ente querido, acabam tendo uma conta muito alta e acabam se deparando com um processo que muitas vezes é bastante demorado. Então, a gente faz esse planejamento patrimonial através de uma holding familiar também para isso. Tanto para não ter altos custos, altas despesas, quanto também para que seja muito mais rápido. Na verdade, quando se faz o planejamento patrimonial, é instantâneo. É assim, acontece o falecimento daquele que é o dono da holding, quem constituiu esta holding, imediatamente após, os herdeiros já podem fazer uso desses bens. E aqui nós chegamos no terceiro ponto que eu quero abordar neste vídeo, e é um ponto em que eu vou me aprofundar um pouco mais, que é o seguinte: as disputas dos herdeiros pelos bens que estão no inventário. É muito triste, a gente tem exemplos que estão na grande mídia, a acesso de todos, mas que se reproduzem também em milhares de outros processos que não têm tanta relevância, por não serem inventários de pessoas famosas. Vamos lá. Inventário de Chico Anísio. Você já ouviu falar deste inventário? Se você já ouviu falar, certamente o que você ouviu falar é que existe muita disputa pelos bens. Da mesma forma, o inventário de Gugu Liberato, inventário de Jô Soares, inventário de Agnaldo Timóteo e alguns outros que estão por aí, e que se nós pesquisarmos o andamento deles, o que sai na grande mídia, nós vamos nos deparar com situações das mais diversas. Situações do tipo pessoas que se dizem herdeiras e que estão buscando esse reconhecimento, pessoas que contestam algum testamento que essa pessoa que já faleceu deixou, dizem que aquele testamento está desatualizado, que aquele testamento foi escrito num momento que a pessoa não tinha conhecimento da existência desse outro herdeiro, disputas das mais variadas. E existem também muitas disputas, inclusive nesses casos de pessoas famosas, sobre o uso da marca, o uso do nome daquela pessoa para fins publicitários. Então veja que
Quando envolvem essas disputas, além de deixar o inventário ainda mais demorado, causa muita briga entre os herdeiros. Pessoas que talvez até convivessem, que tivessem até uma boa relação antes do falecimento, a partir daquele momento, quando começam a surgir as contas, quando começa a demorar para sair, acabam surgindo atritos. E esses atritos surgem numa hora péssima, porque é uma hora em que as pessoas precisariam de um conforto, precisariam de realmente estar dentro da família, recebendo o apoio um dos outros. E quando esse apoio acaba se fragilizando pelas relações que são maculadas por essas disputas de bens, esse apoio acaba se fragmentando. E aquele grupo familiar, que seria de suporte um ao outro, acaba se tornando um núcleo de conflito. E quando se faz o planejamento patrimonial, você consegue também eliminar este risco de surgirem conflitos na sua família, neste momento tão difícil. Então não vai ter custos tão caros quanto teria no inventário, não vai ser tão demorado quanto seria o inventário, e não vai ter tantos conflitos quanto podem surgir quando existe inventário. E por que se evitam esses conflitos? Porque quando você faz o planejamento patrimonial da família, você já consegue estabelecer, através de um acordo de sócios, um pacto familiar, vamos dizer assim. Neste pacto familiar, todo mundo que faz parte da família vai tomar conhecimento da sua vontade, do que você quer que aconteça com seus bens. Todo mundo vai tomar esse conhecimento assinando o pacto familiar. Então depois ninguém vai poder dizer que não sabia daquilo. E veja só, você pode direcionar bens para cada um de seus familiares, previamente, quando você ainda está em vida. E quando você faz isso, você já manifesta a sua vontade para estas pessoas, para que elas tenham a certeza de que você está fazendo aquilo realmente cumprindo a sua vontade. Então, por exemplo, se existe na família uma empresa e você quer que essa empresa seja gerida, depois que você não estiver mais gerindo ela, seja gerida por uma pessoa específica, alguém que você sabe que é preparado para cumprir esse papel. Você pode determinar que isso aconteça. Os outros membros da família, obviamente, não vão ficar desamparados. Eles vão participar dos resultados, da distribuição de lucros dessa empresa. Mas o administrador, aquela pessoa que vai botar a mão na massa para permanecer, para fazer o negócio permanecer dando lucro para a família, você pode indicar, se você quiser, claro. Você pode indicar uma junta de administradores, enfim, a sua vontade é o que vale. Eu atendi um cliente há um tempo atrás, ele construiu um verdadeiro castelo na praia. Ele tem 4 filhos, já alguns netos, enfim, e ele queria que a casa de praia dele fosse o local de encontro dessa família, para esses momentos festivos, né? Festa de fim de ano, também para passar o verão, as férias. Então ele fez uma casa muito grande. Ele fez uma casa com... eram 5 quartos. Era o dele e mais um quarto para cada filho, suíte, e um quarto espaçoso onde cabiam os netos. Então é uma mansão com uma área de festas, enfim. E ele estava preocupado porque ele tinha medo que o quarto dele, que é a suíte principal, a suíte master, com uma vista maravilhosa para o quintal, ele tinha medo que desse briga entre os filhos para saber quem ficaria com aquele quarto. E nós solucionamos isso. Nós solucionamos de uma forma que aquele quarto já ficou destinado para se tornar ou uma sala de jogos ou um grande dormitório apenas para netos. Veja, é uma forma que ele encontrou de manter ainda a família unida, evitando conflitos, evitando atritos. Esse é apenas um exemplo que para uns pode parecer singelo, mas que para esse cliente em específico foi relevante. Solucionou uma angústia que ele tinha e que dali por diante agora todo mundo sabe. Aquele quarto, inclusive o documento assinado por todos, é um documento que pode ser imposto. Ninguém pode fazer outro uso daquele quarto, ninguém pode chegar lá e tomar conta daquele ambiente para apenas o seu núcleo familiar. É um exemplo interessante. Essas possibilidades, então, de evitar os conflitos familiares, e vejam, eu dei 2 exemplos para você, mas você pode imaginar N exemplos, de coisas que você quer que seus bens fiquem para as próximas gerações, mas fiquem de uma maneira positiva. Fiquem de uma maneira que construa novos sonhos, que permita o desenvolvimento das futuras gerações. Apenas isso. Que não fiquem os bens que você ralou tanto para conseguir, para construir, para adquirir, que eles não fiquem para se tornar um motivo de desavença, de disputa. E isso com planejamento patrimonial é possível, está plenamente ao seu alcance.
Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, compartilhe, dê uma olhada nos outros vídeos que nós temos no canal. Existem coisas bem interessantes, sempre relacionadas com essa matéria de holding familiar, de planejamento patrimonial da família. Tá certo? Muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho de ficar aqui até o final. E estamos aqui às ordens para, sempre que surgir alguma dúvida, poder esclarecer diretamente para você. Até mais. Ah, e não se esqueça, as outras redes sociais, Facebook e Instagram, estão na descrição do canal também. Dá uma olhadinha lá, que tem muito material, tem muita coisa boa que você pode compreender como funciona e compartilhar com quem você acha que faça sentido. Muito obrigado.